Bem-vindo! Você está no Por Dentro da Mídia, um programa que fala sobre as transformações e tendências da comunicação. Hoje o nosso programa é muito especial. Vamos falar sobre cultura, a cultura popular. Vamos falar de história, resgate e como a mídia trabalha com este tema. O nosso entrevistado também é especial. É o nosso jornalista Assis Ângelo, de 63 anos. Olá, Assis, tudo bem? Tô ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui no mundo inteiro, inclusive na Paraíba, Piapá e Araíbeabá. Você é biógrafo, poeta, estudioso, pesquisador, muita coisa em relação à nossa cultura popular. Queria começar por aí, pela sua dedicação à cultura popular e também os trabalhos lá no Instituto Memória Brasil. O Brasil é lindo, é maravilhoso, é uma terra fantástica. Eu tive a oportunidade já de conhecer outras terras, além da nossa, e a conclusão é óbvia: não há terra sequer parecida com a terra Brasil. É uma terra fantástica, feita por uma gente maravilhosa, gente trabalhadora, gente cheia de esperança. É a gente brasileira, né? Então, essa gente constrói o Brasil também através da sua cultura, através da cultura popular. A cultura popular brasileira é riquíssima. Eu costumo dizer, aliás, até mote do meu blog do Assis Ângelo, que eu digo que a cultura popular é a digital de um povo, né? Então, a cultura popular é tudo de bom. O cidadão só se faz à luz da filosofia, com educação e cultura e um quê de sabedoria. Isso não tem dúvida. Então, a cultura popular faz o cidadão, enriquece a terra e o país. É o caso do Brasil. E lá no Instituto Memória Brasil temos muito material, livros, CDs, LPs, documentos. Conte um pouco mais. É possível também estudantes e pessoas que precisam aí para completar trabalhos acadêmicos e até mesmo, né, levar à frente, divulgar esse material? Como é possível fazer as visitas lá do Instituto? Eu sempre me interessei naturalmente pela cultura popular. Cresci no meio de cantadores, repentistas e cordelistas, de violeiros, portanto, né, muito curioso com relação a essa parte que forma o nosso país, que é a cultura popular. O Instituto Memória Brasil, ele existe formalmente desde 2011, mas o seu acervo começou a ser criado há exatamente 40 anos, que estão se completando neste ano de 2015. Nós temos lá cerca de 150 mil coisas, ou seja, milhares e milhares de partituras, milhares e milhares de jornais e revistas centenárias, discos, como você lembrou aí, de todos os formatos, em 76 rotações, em 78 rotações, 33, 45, CDs, muita coisa. Agora, para fazer pesquisa, tenho recebido há muitos anos, gente do Brasil inteiro e também do exterior, principalmente da França, Estados Unidos, Japão, pessoas que vêm de lá para conhecer e fazer pesquisa no nosso acervo, o acervo do Instituto Memória Brasil. Aqui de São Paulo também, centenas de pessoas já passaram por lá, estudantes fazendo os TCCs, né? Curiosos da vida, eu tenho recebido, atendido da melhor forma possível, mas ultimamente eu dei um break e daqui a pouquinho eu explicarei. Mas, de qualquer forma, a minha vontade, o meu sonho, ainda porque o homem tem que sonhar a vida inteira, nós humanos temos que sonhar o tempo inteiro, porque o sonho faz parte da vida e é o que nos move, né? Então, o meu sonho grande hoje, aos 63 anos de idade, já completados, tá certo? É transformar o acervo do Instituto Memória Brasil, transportá-lo para um espaço público que pode ser da iniciativa privada, cedido pela iniciativa privada, governo municipal, governo estadual ou mesmo federal, ou seja, abrir um espaço grande, bem alinhado, tudo digitalizado, para que as pessoas em geral, incluindo naturalmente estudantes, né, que possam ter acesso, fazerem eles todos as pesquisas necessárias para melhor entender, compreender o Brasil, como dizia o Ari Barroso, né, o Brasil brasileiro, né? E toda a sua carreira, muita leitura,
muito envolvimento aí com as redações, projetos. O que está acontecendo atualmente com você em relação ao seu momento, né? A gente sabe que você está passando aí por dificuldades, porque você está superando também um momento. Eu queria que você contasse aqui para nós qual é esse momento. Ora, bolas, momentos nós temos a cada fração de segundo. Os momentos são muitos, né? São fragmentados, tem momentos bons, momentos não bons, momentos ótimos, outros menos ótimos, tá certo? Quer dizer, o que eu vivo é uma coisa simples. Eu estou com 63 anos, curiosíssimo ainda, né? Pelas coisas do Brasil, pela coisa do povo, da cultura popular. Aliás, o povo é povo em qualquer parte do mundo, em qualquer língua, né? E o que está passando comigo é o que passa com milhares e milhares de pessoas. Só no Brasil existe cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas que são cegas, ou quase cegas, ou cegas completamente, que é meu caso. Eu sofri descolamento de ambas visões. Mas isso não me impede, naturalmente, de ver o Brasil, de ver o mundo, de ver as pessoas, de conversar com elas, aprender com elas, e a circunstância em que me acho, em que fui pela natureza colocado, é uma circunstância que não é para ficar batendo palma, oba, eba, tal, nada disso, mas é, sem dúvida, um caminho, novo caminho de novas aprendizagens, e é isso. Fiquei cego, mas estou vendo a vida de outra maneira, caminhando a passos lentos ainda, com os pés, com as pernas, embora eu tenha, de fato, necessidade de correr. Eu preciso apressar os meus passos para realizar o que ainda está para ser realizado. Nesse momento a gente está assistindo aí a um vídeo que mostra um pouco mais aí as salas, né, do Instituto Memória Brasil e todo esse riquíssimo material, e aí que você já explicou de como foram feitas aí a reunião, as pesquisas, já que você é considerado um dos grandes pesquisadores e principalmente o que realmente exalta a cultura nordestina. Então eu queria começar por aí, Assis, você me contar um pouquinho mais, como foi a sua chegada aqui a São Paulo, depois aí também contar um pouquinho por onde você passou, quais foram os seus trabalhos aqui realizados em São Paulo. Bom, como profissional de jornalismo, eu comecei na Paraíba, em João Pessoa, no Jornal Norte. Mas andei estudando na universidade música e artes plásticas, para a tempo descobrir que não tinha talento nenhum, a não ser para bater palmas para quem é artista, para quem gosta da vida e faz a sua própria vida por esse caminho, pelo caminho das artes, né? Mas o jornalismo foi o meu caminho, é o meu caminho, sempre fui um cidadão curioso, desde moleque, desde quando me entendi como gente, a curiosidade em mim me bateu. E aí continuo. Cheguei em São Paulo em 1976, tá certo? No mesmo ano que mataram lá o Fiel Filho, né? Um ano antes tinham matado o Vladimir Herzog, quer dizer, essa loucura toda do Brasil efervescente, cheio de contradições políticas, inclusive. Inclusive, agora a gente também está apresentando algumas fotos lá do Instituto, porque também vem essa trajetória que desde 76, a sua curiosidade, você nesse papel de estudioso e pesquisador já estava reunindo, inclusive, material das redações. Sem a menor dúvida, trabalhei por muitos anos na Folha de São Paulo, fui repórter da Folha, fui chefe de reportagem política do jornal Estado de São Paulo, aos 33 anos, portanto faz 30 anos, tá certo? É uma coisa curiosa, trabalhei na TV Globo, TV Manchete, Abril Vídeo, trabalhei num monte de lugar, revistas, por aí fora, Rádio Jovem Pan, Rádio Mulher, Rádio Atual. Aqui na UTV, você teve a oportunidade, né? Foi participou da grade, programação. Como era o programa? Era um programa chamado Tão Brasil. Era um programa que mostrava exatamente a beleza brasileira pelo viés da cultura popular. Aqui nesse estúdio, no outro prédio, eu trouxe muitos artistas, cantores, jornalistas, escritores, né? Teatrólogos, trouxe muita gente, desde Oswaldinho do acordeon, Oswaldinho da cuíca, meu Deus do céu, centenas e centenas, os Demônios da Garoa, é um grupo que fez uma festa enorme aqui no aniversário do nosso programa Tão Brasil, que não existe mais naturalmente, nem aqui nem em outro lugar, a não ser eventualmente na memória dos internautas, né, que eu chamo de astronautas, tá certo? E aqui a nossa produção já localizou, nós temos aqui também apresentando, você falando um pouquinho mais. Você está lá no vídeo, está aqui com a gente na UTV, foi um resgate aí do programa. Olha só, que bom. E realmente não mudou muito, viu? Não, é muito bom estar com você, porque você levanta a condição nossa, né,
de prazer, de alegria, né? Você é Na muito abertura, especial. eu também mencionei você como escritor. Vamos falar um pouquinho também do trabalho como escritor e, principalmente, biógrafo, de uma forma de se buscar resgatar a história de Luiz Gonzaga. Bom, você falou de biógrafo. Eu sou biógrafo do Brasil. Eu sou biógrafo do Brasil, do personagem Brasil. E dentro desse personagem Brasil, há muitas janelas abertas nele, há muitos corações entre... Como o Luiz Gonzaga, ele está aparecendo agora na tela também. Luiz Gonzaga, aí. O rei do Baião, o rei do shot, do chachado, marchinha de carnaval, de marchas juninas, o rei do Nordeste musical, cultural, grande Luiz Gonzaga. E qual foi o momento e como foi esse trabalho de pesquisa, especificamente para o livro? Olha, foi... Não saberia te falar, foi de repente, porque não foi o meu primeiro livro, né? Antes eu tinha publicado um livro, uma coletânea de contos com outros temos escritores. Aqui também, viu, gente? Aqui nos estúdios, o Assis nos trouxe aqui para mostrar. Esse aqui é Lua, Estrela, Baião, a história de um rei. Lua, Estrela, Baião, a história de um rei. É um livro infanto-juvenil que ficou muito bonito. Esse livro foi o último livro que eu escrevi, né? Quer dizer, Sim. pretendo voltar a escrever e concluir, inclusive, mais 4 títulos que ficaram parados, né? Um deles tem a ver com Luiz Gonzaga, inclusive. É um mergulho que eu faço na discografia brasileira, iniciada em 1902 e que continua. Então, mergulhei lá nessa discografia, tudo que já foi gravado musicalmente no Brasil, para saber identificar onde Luiz Gonzaga começou a beber, tá certo? A se ilustrar, a se entusiasmar e, naturalmente, se influenciar. Então, fui buscar quem influenciou Luiz Gonzaga, que começou a gravar em 1939, logo depois que ele saiu do Exército, né, no Rio de Janeiro. Tem essas fotos aqui, né, no Estrela Baião, interessantes, que essa parte que você fala mesmo desse resgate histórico. Né? Tem uma coisa curiosa. E outro que você me trouxe foi a menina Inesita Barroso. A menina Inesita Barroso. Vamos aproveitar aqui também e mostrar no vídeo, né? A menina Inesita Barroso, esse é o primeiro livro sobre Inesita, né? Uma grande esse amiga. É o primeiro. O primeiro livro sobre Inesita Barroso foi esse, também infanto-juvenil. Eu encaminhei para a linguagem para esse mundo, porque eu tenho plena certeza que a literatura, o livro, forma pessoas. É fundamental que as crianças e adolescentes passem a se interessar, se entusiasmar pela leitura, independentemente do autor que seja brasileiro ou não, mas já que estamos no brasileiro, que conheçamos, né? E que eles conheçam também, quem está chegando, os jovens, conheçam os autores brasileiros, que não são poucos, são autores fantásticos de todas as áreas, né? E do lado do estudo, infelizmente hoje nós temos pouca gente, mas temos gente de altíssimo calibre, né? Como José Ramos Tinhorão, um estudioso da cultura brasileira, um estudioso da nossa história, um cara que já está com mais de 40 livros publicados e com mais 3 livros para saírem, quem sabe, até o final do ano que vem. Né? E numa semana que a gente tem aí assuntos relacionados à educação que realmente precisa cada vez mais esse incentivo à leitura. Com certeza. Tivemos aí resultados a toda a polêmica, né? Que ainda bem que tem polêmica, porque a gente volta a se perguntar como que estamos, né, em relação à educação. Nós temos a questão aí do Enem, né? Que essa semana também foi muito noticiado, por falta de conhecimento e talvez aí um aprofundamento na leitura. E lembrando que nós estamos também na semana, que é a Semana do Livro, né, Assis? Pois é, ontem foi... Aliás, Dom Pedro criou em 1810 o Dia Nacional do Livro. Veja você, Dom Pedro e a família real portuguesa vieram para o Brasil enxotados por Napoleão Bonaparte, né? E trouxeram eles prensa. Foi aqui que se criou a imprensa brasileira, através da imprensa régia, em 1808, por ali, né? É a herança, né? Uma herança fantástica, sem dúvida, porque a imprensa ganhou forma aqui através com a vinda da família real portuguesa, né? Quer dizer, os donos do Brasil até então, tá certo? E ele logo de cara, 2 anos depois de chegar aqui, já criou o Dia Nacional do Livro, uma coisa fantástica que permanece até hoje. É uma data muito importante, exatamente para discutir
a origem da literatura, a origem da língua nossa portuguesa, brasileira, a origem do saber. Aliás, o livro nos dá saber, nos dá o caminho da sabedoria. Quem não lê, olha, eu vou dizer uma coisa, quem não lê poderia dizer, é cego quem não lê, só não lê quem é cego. Mas eu não vou dizer isso não, porque... Mas é apropriado, viu? Vindo de você, não, nosso bobagem, Luciana, bobagem, porque teve um francês chamado Louis Braille, tá certo? Ele, há 200 anos, quase 200 anos, ele criou uma linguagem diferente para os cegos, que é o Braille, né? Então, dizer que só não lê quem é cego é redundante, já não vale mais essa frase tão batida, né? Agora eu digo o seguinte, quem não lê é bobo, isso sim, entendeu? É bobo e não sai do caminho, não sai do lugar, e a tendência é ficar emburrificado o tempo todo, tá certo? Quer dizer, a leitura, além de nos dar prazer, de nos levar a aventuras, de nos mostrar caminhos, também nos indica exatamente o caminho do saber, do conhecimento. Sem saber, sem conhecimento, o ser humano se compara a qualquer outro tipo de animal, a qualquer outro tipo. Olhe, e sem prejudicar os outros animais, certo? Infelizmente isso. Leitura é fundamental. A cultura forma cidadão, a cultura forma cidadania. Um país sem cultura, sem cidadão, ou cidadão de segunda ou terceira categoria, não é país que se leva a sério. O Brasil é lindo, maravilhoso e a sua população está ansiosa, eu tenho certeza, de aprender. É preciso, porém, que os governantes de qualquer coloração política deem atenção ao cidadão, à cidadania, à leitura, à escola, à educação. Você citou o Enem. Meu Deus do céu, é bom que se fale do Enem, evidentemente, mas precisa... Você passou muito mais agora a ouvir o noticiário pelo rádio. Mas o rádio sempre foi um instrumento, sempre foi... E essa semana foi realmente polêmica em relação a essa questão específica do Enem, que ainda bem, né, que apareça aí como polêmica, porque a gente volta a fazer aí uma autoavaliação e se coloca em essas questões necessárias, que é um incentivo à leitura, não é? Mas que não fique só na polêmica, entendeu? É preciso que os ponteiros sejam reajustados, que o caminho seja revisto, refeito. É preciso mudar a forma do Enem. É preciso botar estudiosos para formular as questões. São questões, tem muitas questões bobas ali dentro e erradas. Se acha com facilidade, eu achava quando estava vendo, e agora eu sei que continua. E é que nem aqui em São Paulo, estamos em São Paulo, a quinta mais importante e maior cidade do mundo, segundo o ranking da ONU, né? Organização das Nações Unidas. A quinta maior cidade do mundo, cheia de problemas. Está aí a escola sendo fechada agora, 94 escolas, a rede pública do estado de São Paulo. É uma coisa doida, porque não é explicado a quem interessa porque está sendo fechada. Não tem essa explicação. É hora de explicar o que fazer e mostrar como fazer para se chegar ao grau de cidadão de primeira linha, tá certo? Isso vem através da escola, a partir da escola, e é obrigação do governo, seja ele da esfera municipal, estadual, federal, o que for, privado também. Aliás, eu me lembro do seguinte, veja você, há uns 7 anos mais ou menos, eu fui convidado para encerrar um seminário sobre direitos autorais no Congresso Nacional em Brasília, e eu disse que não tinha nada para fazer e tal e coisa. Eu ia fazer o quê? Eu terminei mostrando um projeto, apresentando um projeto, isso é importante, de trazer de volta à escola a música. A música foi aprovada, foi feito um projeto aprovado assinado pelo presidente da época, que era o senhor Lula da Silva, mas a matéria música ainda, embora a lei, não está na escola. É uma pena. Diz que não tem professores, pessoas especializadas para isso. Muita coisa para a gente conversar. E eu queria agora passar para o Assis aí para ele deixar aí também o nosso recado final. A gente está se partindo agora, já daqui a pouco a gente tem também aqui dentro do programa atualização sobre as Olimpíadas Rio 2016. E antes, Assis, de encerrarmos, queria que você falasse um pouquinho o que é esse momento da internet na comunicação, já que hoje a gente também está aqui com Por Dentro da Mídia, uma TV que é da internet, que tem programação ao vivo e tem essa interatividade. Eu fico pensando no Stanislau Ponte Preta, né? Que ele disse quando surgiu a televisão, ele dizia que era uma maquininha de fazer doido, né? Eu queria ver a cara dele nesse tempo de internet, né? Quer dizer, a maquininha de fazer doido e gente também sabida, né? Agora, tem ali um tal de professor Google que é um perigo, esse cara é um anarquista. Se o cara que for fazer pesquisa via Google não souber o que está pesquisando, ele põe os pés pelas mãos e vai fazer
fazer um monstrengo, um texto monstrengo, uma coisa horrorosa, mal informada. É preciso, portanto, cada vez mais ler e pesquisar, andar com os pés no chão e procurar, ouvir gente, entrevistar, ir para o fundão do Brasil. É essa pesquisa real. Agora, é claro que a internet, através de vários instrumentos que lá há, serve também para pesquisa. Mas, repito, para se fazer uma pesquisa na internet, no Google, não sei o que lá, é preciso saber o que está procurando, porque senão não vai poder dirimir, não vai poder entender, não vai distinguir o que é o joio do trigo. Então é fundamental. A internet é uma máquina extremamente incrível, fantástica, maravilhosa, abarrotada de vazios de conteúdos também. É preciso trabalhar, é preciso ter cuidado, é preciso estudar, porque o professor físico, pessoa física, ali a sala de aula, esse professor, ele não vai ser dispensado nunca. Quero agradecer aqui ao Assis Ângelo, o nosso entrevistado de hoje, e também lembrar que o Assis Ângelo escreve com a gente, tá no nosso time do Por Dentro da Mídia, no www.pordentrodamídia.com.br, e o blog do Assis Ângelo, com todas as informações sobre o Instituto Memória Brasil, também está aí ativo, com muitos seguidores, né, Assis? E tem também o site, né? Tem um site que chama Instituto Memória Brasil. E o blog, eu coloco o texto quase todos os dias. Eu não ponho hoje todos os dias, por questões óbvias, tá certo? Mas eu voltarei, a gente está refazendo um determinado caminho, conhecendo outro caminho também, para voltar a escrever, porque certamente há meios para que eu possa escrever mesmo sem ver a tela ou as teclas, até porque eu escrevo fácil com os 10 dedos. Agora tem habilidade já. Eu voltarei, com toda certeza. Agora, aproveitem aí vocês, onde vocês estiverem, e acessem blog do Assis Ângelo, via Google, você acha facilmente, bota lá no Google, para isso aí serve, o Google é para dar camisa e tal, bota lá, blog do Assis Ângelo. Então são mais de 200 Finalizador, mil, né? Tem mais de 200 mil seguidores. Isso. Eu acho que é importante. Olha, curiosidade, dentre os países, as pessoas de fora do Brasil, o blog é acessado depois do Brasil e Estados Unidos. Olha só, Muito os Estados Unidos da América do Norte. Daí, essa é a cara, você vai achar com esse logotipo, Instituto Memória Brasil. Assis, agora para encerrarmos mesmo, qual é a frase, a sua autoria, quando a gente fala sobre o resgate da cultura popular? Tá bom, tá certo. É que a doutora Dilma, ela pegou essa frase do primeiro governo dela, quando ela foi ler o primeiro discurso de posse, né? Então ela falou, não sei o que lá, bababá, tal, não sei o que. Aí disse, olha, a cultura popular é a alma do povo. É nada, a cultura popular é a digital de um povo. É essa a frase real que surgiu numa entrevista que eu dei no jornal lá da Bahia, do Piauí, bem antes dela e ainda no começo do governo do senhor Lula. Quer dizer, então, a frase é essa, a cultura popular é a digital de um povo. Digital é identidade, é a identidade de um povo, né? Mas isso tem que dizer, como aquela história do Câmara Cascudo, né? O melhor do Brasil é o brasileiro, mas ninguém nunca disse que era essa frase dele. Viva o Brasil! Ok, obrigada. Encerramos aqui a nossa entrevista especial e fique aí, porque vamos ter daqui a pouquinho as atualizações sobre o Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. O Ari Pereira Júnior tem tantas notícias, tantas novidades, aguardem! Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio,
Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda às 14 horas aqui na UTV. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Estamos de volta com Por Dentro da Mídia e agora é o momento de falar sobre as Olimpíadas Rio 2016. Já está aqui comigo meu parceiro, o Ari Pereira Júnior. Olá, Ari, tudo bem? Tudo tranquilo, Lu? Tudo Prazer bom. estar com você aqui, com os nossos internautas, com os amigos da OTV. Foi uma semana bem acirrada, principalmente para a ginástica, né? Tanto a masculina como a feminina. Como que estamos com essa modalidade? Olha, Luciana, uma boa notícia, né? E outra nem tanto, mas não dá para dizer que é tão ruim. O Mundial de Glasgow, realizado na Escócia, classificava por equipes as 8 primeiras colocadas. O Brasil no masculino conseguiu essa inédita colocação. Nunca havia disputado uns Jogos Olímpicos por equipes no masculino e terá esse privilégio no ano que vem nos Jogos do Rio de Janeiro, porque obteve justamente a 8ª colocação na competição que foi vencida pela equipe do Japão. O Brasil conquistou o 8º lugar e os 8 primeiros ganhariam esse direito. E contou com a força do Arthur Zanetti, o campeão olímpico de 2012 nas argolas. O Diego Hipólito também competiu, substituindo o Péricles Silva, que se machucou. Quer dizer, o Brasil teve uma equipe forte e conseguiu essa inédita classificação, além agora de competir no individual geral e também por aparelhos, né, que são as duas modalidades que o Brasil já disputou com chances de medalhas, agora vai receber uma terceira oportunidade de medalha nos Jogos Olímpicos do Rio, que é justamente no masculino por equipes, nessa inédita participação. Já o time feminino, Luciana, bateu na trave. Né? Na trave. Não na trave, as meninas até caíram da trave, que é um dos aparelhos Sim. da ginástica artística, né? Mas em relação à colocação, terminou em 9º e apenas os 8 primeiros se classificavam. Mas deixa aberta aí todas as possibilidades para a nova oportunidade que vai receber no evento teste classificatório que vai ser disputado no ano que vem, no mês de abril, já mais pertinho dos Jogos, né? 8 países vão ser classificados, entre esses que estarão no Rio de Janeiro para o evento teste classificatório e com certeza, né, impulsionados pela torcida, motivadas por essa participação por equipes, as ginastas brasileiras muito jovens ainda, comandadas pela Georgette Fedor, vão conseguir incluir o Brasil também na disputa por equipes do torneio feminino da ginástica artística em 2016, eu acredito. E quando a gente pensa em modalidades olímpicas, a ginástica olímpica realmente sobressai, né? Acho que é uma paixão e garotinhas, rapazes também, né? Muita gente realmente para acompanhar e para ver, porque é uma dedicação. As atletas começam muito cedo, né, Ari? Ah, sim. Agora a idade está sendo estendida. A gente viu, por exemplo,
a Daiane dos Santos, né, que se tornou uma referência com a música Brasileirinho, onde ela ia e empolgava não só a torcida brasileira, mas todos aqueles que estavam no ginásio pela plasticidade. Esse esporte é muito bonito, né, pelos movimentos das meninas, é uma das modalidades mais plásticas que a gente tem entre os Jogos Olímpicos, talvez junto com o hipismo, algumas outras modalidades do atletismo, mas sem dúvida chama a atenção. A idade agora com o Fisiologia do Esporte, nova preparação, uma ginasta, você tinha, por exemplo, na época em que a cortina de ferro, Alemanha Oriental, Romênia, que aliás também não se classificou, a Romênia é um exemplo na ginástica desde o tempo da Nadia Comaneci. Né? E assim, o envolvimento também das escolas públicas, né? Tinha um incentivo também de todos, né? Aí a gente via naquela época, de Nadia Comaneci, Olga Korbut, ginastas começando com 13 e aos 18 anos encerrando a carreira. Hoje, com toda a preparação, evolução da fisiologia, dos aspectos nutricionais, de toda a avaliação do atleta, esse tempo de carreira está sendo estendido, né? Mas é muito bom a gente ver, por exemplo, a Flávia, essa brasileira que está encantando todos com apenas 13 anos de idade. 13 anos, né, Ari? Ela conquista, né? E elas são, pela própria exigência da modalidade, elas são pequenininhas, elas têm 1,45 m, 1,50 m, então isso aí já atrai a atenção, né? Parece que eles estão torcendo para uma criança. Existe um apelo emocional também provocado por isso. Então a ginástica com certeza chama bastante a atenção do público quando temos os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos e um Mundial como esse em Glasgow, que acabou de ser disputado, classificando, eu repito, a equipe masculina do Brasil pela primeira vez e a feminina ainda vai ter uma chance em abril do ano que vem. Eu estou agora acessando aqui, pessoal, o site oficial do Rio 2016, que é rio2016.com, e aqui no campo das notícias, a gente tem aqui um espaço também dedicado muito a Paralímpicos, né? As modalidades também que vamos ter logo depois das Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos. Como estamos com a preparação para eles e a movimentação, Ari? Olha, vai ser sem dúvida a melhor Paralimpíada, né? Chamava-se Paralímpico, agora chama-se Paralímpico desde 2012, né? Mas no fim, né, acaba sendo tudo a mesma história. A questão de semântica que não vai interferir. Não vai interferir. No vamos incentivar dos atletas. Então, nos Jogos Paralímpicos, o Brasil vem numa ascendente muito grande, né? Desde 96 em Atlanta, tem colhido resultados cada vez melhores sucessivamente. Começando por Atlanta, passando por Sydney, depois Atenas, Pequim e Londres. E o Brasil tem algumas figuras, né, emblemáticas, como o nadador Clodoaldo Silva, o Daniel, o Brasil também, nadador, a Terezinha Guilhermina, que é deficiente visual e sempre conquista grandes resultados nas pistas de atletismo como corredora. Então, esses atletas ajudaram muito o Brasil a entrar no mapa do esporte paralímpico. E com certeza os resultados do Brasil na Paralimpíada vão superar os resultados do Brasil nos Jogos Olímpicos, que o Brasil já está se colocando quase como uma referência, né? Nós temos acompanhado principalmente a natação e o atletismo com o sucesso dos brasileiros, o Tenório no judô. Agora a gente deve ver também em 2016, eu acredito que uma nova modalidade no pódio, o vôlei sentado. O vôlei sentado está fazendo um trabalho muito forte. A Bósnia disparado junto com a Alemanha, a referência nesses esportes. Conta um pouquinho pra gente quem está na presidente é o Amaury Ribeiro, que foi o primeiro atleta brasileiro a conquistar as medalhas de ouro em Barcelona, e ele fez parte da geração de prata também dos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles. Então até Barcelona era o único atleta do vôlei com 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata. O Amaury foi treinador desse time, se não me engano, de 2003 a 2010. Acho que em 2011, por aí assumiu a presidência da Confederação Brasileira 2011. De Vôlei para Deficientes. E ele está fazendo um trabalho muito forte. Ele já havia prometido desde a primeira Olimpíada que ele disputou com o Brasil, se não me engano, em 2008,
que em 3 jogos esse time estaria apto, capacitado a conquistar um lugar no pódio, né? E o vôlei a gente sabe, né, que é uma paixão brasileira, excluindo o futebol, que é um caso à parte, né, que é a nossa monocultura esportiva, mas é um símbolo olímpico. O vôlei é a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil, somando quadra e praia, e deve ser inserido no contexto das medalhas paralímpicas também a partir de 2016, o nosso vôlei, né, o que vai ser um motivo aí de orgulho para todos nós. Ari, das suas coberturas, das suas vivências nos Jogos Olímpicos, termina a Olimpíada e logo em seguida começa aí as modalidades, os Jogos Paralímpicos. Tem alguns dias para adaptação, né? Para fazer a readequação dos espaços, né, para que sejam adaptados às necessidades dos atletas paralímpicos. Então, num intervalo, geralmente acho que são 15 dias, termina uma competição, logo em seguida começa outra. E é muito legal, Luciana, não só pelos resultados dos Jogos Paralímpicos, mas a inclusão social que isso traz para a gente, né? A gente costuma ver uma pessoa deficiente nas ruas, ou amputada, ou por uma deficiência inata. Ou até mesmo uma coisa recente, como foi a nossa entrevista especial, sim, né? Sim. Com a Assis, que está passando isso por 2 anos, há 2 anos. E a gente até, né, assim. rejeita às vezes essa pessoa, você enxerga ela de uma forma diferente. Você vendo um amputado, uma pessoa que não tem um braço, uma pessoa que não tem a perna, nadando, correndo, você muda o seu conceito, né? Você passa a ver essa pessoa com outros olhos. Você fala, essa pessoa, ela é completamente normal, né? Os nossos olhos é que a tornam deficiente às vezes, e aquilo ali é um exemplo de inclusão, principalmente para as crianças que acabam vendo na Paralimpíada aquele ambiente, aquelas pessoas com tantas necessidades e acabam convivendo com elas de outra forma, sabe? Né? A gente deixa de excluí-las. É ótimo você ver as pessoas com tantas dificuldades superando-as na sua frente em cada modalidade, no atletismo, na natação, no futebol. Aliás, o futebol, o Brasil vai tentar o tetracampeonato, né? Essa semana foram definidos os 8 países que vão participar do futebol paralímpico, que é o futebol de 7. E o paralímpico também, a arena fica em São Paulo, né? Sim. Os jogos serão disputados em São Paulo como nas Olimpíadas. É a única modalidade, né, Ari, que é feita fora da cidade sede, que é o Rio de Janeiro. Além de São Paulo, tem outras várias capitais que vão receber jogos de futebol. Aliás, uma boa oportunidade, né, para os paulistas, para os paulistanos adquirirem os ingressos, que ainda há disponibilidade de ingressos para vários jogos. Eu queria até falar um pouquinho, porque eu fiz essa semana o cadastro para compra de ingresso. Eu escolhi a modalidade hipismo. Boa. Fiz a compra, comprei como eu sou professora universitária, então como meia entrada, e também para minha filha de 12 anos, por ser estudante. Gente, é prático. O que precisa é lembrar que tem uma bandeira específica, tem que ter um cartão específico, então busca com um parente, com um vizinho, tenha isso, porque lá na frente eu paguei o valor de R$70 para uma prova de hipismo. A meia entrada. Meia entrada e uma final. Você, pela sua experiência, quanto que vai custar essa mesma entrada daqui a alguns meses, ou melhor, no dia mesmo? No dia provavelmente não vai ter mais venda, né? Mas a tendência é que os preços comecem agora literalmente a cavalgar. Isso. Né? E você escolheu uma das modalidades mais bonitas de serem vistas, né? Demorou para comprar, Luciana? Foi tranquilo? Então, eu fiz assim a pesquisa, né? Esse site www.rio2016.com, que é o site oficial das Olimpíadas aqui no Brasil, ele dá essa opção de você fazer a busca por modalidade e o período que você quer, manhã, tarde e noite. Então, primeiro fiz essa peneira. Busquei. Não tive aí a oportunidade de pegar as outras modalidades que eu tinha muito interesse de ver, de praia, a própria vela, porque já não tinha mais. Mas o que é interessante é que é prático, você faz a escolha, deixa lá reservado no seu cadastro e depois você passa para o pagamento. Aí que vem,
já esteja pronto com cartão de crédito com a bandeira Visa, senão não tem como. É a única porque é a patrocinadora e todos os Jogos Olímpicos acabam determinando também a forma de pagamento. Então não foi algo específico da marca, mas sim é a necessidade para se ter uma organização. Fica realmente limitado? Fica, mas aí fica a dica, compre já para se programar, né, e ir para frente. As modalidades que não estão, que já foram retiradas, elas devem ser reabertas, né? Tem que ficar atento nesse site do rio2016.com, porque às vezes aparecem alguns lotes Sim. de algumas modalidades que você não visualiza agora, mas que daqui uma semana, daqui um mês, pode ser colocada lá e adquirida, né? E Ari, semana também muito importante aí para a modalidade também olímpica, mas em relação aos nossos campeonatos, a Copa do Brasil. Foi algo muito importante, movimentou, tivemos aí já a próxima fase. Já tem essa influência, os campeonatos, no caso bem popular, o futebol, ele já está pensando, as bases, os clubes já estão pensando nessa formação da seleção para as Olimpíadas? Ah, sim, tem uma seleção sub-23, que inclusive fez alguns amistosos pela Europa no mês passado, obteve vitórias, foi bem sucedida essa campanha da seleção sub-23 e ela está em preparação, né? Agora o Brasil, por exemplo, está disputando o campeonato mundial sub-17 no Chile. Recentemente disputou o sub-20, foi vice-campeão na Austrália, não, na Nova Zelândia, e a seleção olímpica está sendo tratada já com os jogadores sub-23, a maioria deles já profissional, na totalidade, né? Até os clubes acabam sendo desfalcados, cedendo seus atletas para a seleção paralímpica, que é uma pedra no sapato, né, do futebol brasileiro. Esse título, essa medalha de ouro, o Brasil nunca chegou a encostar. Às vezes chegou perto, como por exemplo em 2012. Foi, 2012. Foi vice-campeão. Com o vice-campeonato. O Neymar e companhia em campo, o Brasil perdeu lá na Inglaterra a final para a seleção do México. E o México é um dos times que está sendo mais bem preparados. Eles querem o bicampeonato, é um dos objetivos olímpicos da delegação mexicana, conquistar esse bicampeonato. Então, diante do Brasil sendo o país sede, né, desde que não se repita um 7-1 na vida do Brasil, né? Vamos esquecer. Tem que deixar essa seleção meio à parte da CBF, porque se ela for para esse lado da CBF, com tudo que está acontecendo, né, com esses ilustres cidadãos, José Maria Marim, herança de Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero. Essa herança é melhor ficar lá no passado, pensar neles, não se mexa. se houver uma interferência deles, a gente sabe que o ouro não vai vir tão cedo, né? Quem sabe pelos próprios atletas, jogando em casa, possa ver essa superação e conquistar um título inédito. Agora, essa situação do futebol na Olimpíada, Lu, os próprios atletas das demais modalidades, eles veem não com os olhos tão nítidos, sabe? Porque o futebol tem um espaço na mídia 365 dias por ano aqui no Brasil. E na Olimpíada, às vezes, se você dá todo o foco para o futebol, você tira aquele atleta que só tem aquele momento para se apresentar na mídia. E Ari, você percebeu que a mídia começou ou intensificou coberturas, reportagens, aquelas reportagens que a gente precisa mesmo passar as informações de como está a base e principalmente as modalidades olímpicas e muitas dessas modalidades, elas dependem muito mais do atleta, porque ele não tem patrocínio, então ele precisa da mídia, a mídia espontânea. Você já começou a perceber que aumentou esse tipo de incentivo pela mídia? Ah, sim, porque as notícias, elas agora vão ser praticamente diárias, né? Impulsionadas, claro, pela motivação dos Jogos Olímpicos no Brasil. A gente teve essa semana, como a gente já comentou aqui, a ginástica, o Mundial de Glasgow, diariamente na mídia. Não são todas as mídias que abrem o espaço, infelizmente. Necessário, né? Mas a mídia que se especializa um pouco mais no esporte olímpico, trazendo essa notícia, né, os demais veículos também se sentem
na obrigação de trazer informação, que é relevante. Você tem uma seleção brasileira de ginástica masculina pela primeira vez classificada para os jogos que vão ser disputados no próprio país. Então as pessoas começam a ter um efeito dominó isso daqui, né? Nós acompanhamos, por exemplo, nessa semana também a vela, em que foram definidas 5 raias no Rio de Janeiro, 3 dentro da Baía da Guanabara, 2 fora. E isso repercutiu muito na mídia internacional, pelo lado negativo, por toda a expectativa que se criou devido à poluição nas águas da Baía de Guanabara. Agora, todo mundo deu, que foram definidas as 5 raias, 2 no Oceano Atlântico e 3 dentro. Eles até deram os nomes, né? Usaram cartões postais, a Raia do Pão de Açúcar, Raia da Escola Naval e Raia da Ponte. Da Ponte, são as 3. E as outras 2 fora, que vai inclusive fazer com que as regatas exijam muitas técnicas diferenciadas dos velejadores, porque eles vão estar competindo num campo eclético, onde num tem mais correnteza, no outro tem menos, em um sopra o vento de um jeito, no outro ele ronda, muda e entra encanado de uma outra forma, vai exigir bastante técnica dos velejadores. E isso foi repercutido na mídia mundial. Você vê os principais velejadores, não só os brasileiros, como Robert Scheid, analisando essa escolha das raias para os Jogos Olímpicos do Rio. Robert Scheid, que aliás estreou ontem no campeonato, na Copa do Mundo de Abu Dhabi. E está na terceira, teve 2 terceiros lugares em 2 regatas disputadas e está na vice-liderança. Já obtendo aí os resultados, que é a média dele, né? É uma referência, né? Porque os principais velejadores, os adversários olímpicos dele na classe laser, estão competindo lá nos Emirados Árabes Unidos. E você sair logo de cara com 2 terceiros lugares em 2 regatas, é uma regularidade fantástica. Ele só está atrás do líder, que é o australiano Tom Burton, também, assim como o próprio Robert, um dos candidatos ao pódio nos Jogos Olímpicos do Rio. Ari, o que vamos ter essa semana? O que a gente pode esperar? Tem algum campeonato, alguma modalidade para a gente ficar de olho? A vela vai se estender, né, durante essa semana. Nós teremos também a preparação da seleção de rugby. Pela primeira vez, né, o Brasil vai disputar o rugby nos Jogos Olímpicos. O rugby volta, acho que disputou as 2 primeiras Olimpíadas da era moderna, se eu não me engano. Faz 70 e poucos anos que não está nos Jogos Olímpicos. E o Brasil, como país sede, vai ter sua seleção de rugby, vai fazer 2 amistosos agora no Sul, se eu não me engano, contra a Alemanha, parece que é nessa semana. E assim as equipes vão se preparando. E é legal essas modalidades diferentes, né? Por mais remota que seja a possibilidade de medalha, pelo menos o público tem a oportunidade de ver um jogo, né, que é muito popular em todo o mundo, talvez esteja entre os 3 esportes mais populares, e que aqui no Brasil a gente começa a saber o que é. Né? E quando um país como o Brasil, ele se torna sede com a cidade do Rio de Janeiro, a gente pode ter aí uma afirmação de que é possível de ter representante em todas as modalidades? Sim, a maioria delas classifica o país por ele ser a sede. São poucas aquelas que precisa passar pelas eliminatórias. Ginástica olímpica, por exemplo, por equipes é um exemplo, né, que a gente estava falando agora. Mesmo o Brasil sendo país sede, teve que conquistar no masculino a sua classificação lá em Glasgow, e no feminino ainda vai tentar aqui no Rio de Janeiro. Agora, nas demais modalidades, a grande maioria delas oferece a oportunidade do país sede competir, principalmente nos esportes coletivos. Né? As modalidades coletivas, a torcida precisa ser motivada, e então o time da casa tem sempre a vaga assegurada. Agora, nas modalidades individuais, aquelas que exigem índice, como muitas do atletismo, o atleta vai ter que depender, vai pelo próprio esforço, independentemente de ser brasileiro ou não, ele vai ter que conquistar a vaga. Às vezes a vaga fica destinada ao país. A gente já tem, por exemplo, na vela, várias classes definidas, como o Robert Scheid agora que a gente citou.
mas a classe NACRA, que é uma dupla mista, um homem e uma mulher, a 49er e 470, o país tem a vaga, mas a gente ainda não tem definidos os atletas, os velejadores que vão representar o nosso país. Do grupo das grandes modalidades que são mais populares que nós acompanhamos, como é vôlei e também eu acho que vem futebol, basquete, né? Fora essa, temos novidades, né? Tem umas modalidades que para nós, assim, no dia a dia, isso também é olímpico, como o tênis de mesa, né? Que agora se tornou cada vez mais agora competitivo e até com bons resultados pelo Brasil, né? Sim, inclusive foi bom falar, a gente estava conversando a respeito do que vai acontecer essa semana. Começa hoje em Sendai, no Japão, a Copa do Mundo Feminina, e a gente tem a Caroline Kumahara, que é a única brasileira que competiu na disputa individual de uma Copa do Mundo Feminina de tênis de mesa, né? Nós tivemos aí os exemplos de Cláudio Cano, de Ugoyama, que é um dos recordistas brasileiros de medalha em Jogos Pan-Americanos, e tem que aproveitar essa esteira aí para a gente acompanhar o tênis de mesa, o rugby, que vai fazer a estreia, né, aqui no Brasil, retorna né? ao programa olímpico, ou seja, são várias modalidades aí que tem que aproveitar, fazer. O resultado é sempre bom, porque você cria, principalmente nas crianças, nos jovens, aquele ímpeto de competir. Mas independentemente disso, a Olimpíada, se qualquer modalidade for bem trabalhada pelas nossas autoridades, pelos responsáveis pelos esportes, desde as categorias de base, ela pode ser um belo pontapé inicial para se incluir novas modalidades na vida do brasileiro, né, super acostumado com o futebol. É a mobilização, é a inclusão, é dessa maneira que a gente também ficamos na expectativa que os Jogos aí do Rio de 2016 façam também aí, tragam essa concepção aqui para o país. Vou lembrar aqui que estão me pedindo muito aqui pelo Twitter do programa, o endereço aí para você ter mais informações e ficar envolvido aí com a compra também dos ingressos, é www.rio2016.com. Na aba acima tem lá um ícone direto no qual você só clicar e fazer ali o cadastro e fazer as escolhas. Escolha bem. E uma dica, viu, Luciana? Ainda tem ingressos para o último dia do atletismo. Ingressos com valor de meia entrada, viu, gente? Isso é importante, não é? Cobiçadas entradas. Existem esses grupos de compra e realmente você consegue aí fazer o uso de uma lei que está prevista também para os Jogos Olímpicos. Então ficamos aí, quero agradecer ao meu parceiro, mais um programa aqui, que é o Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. E lembrando que a gente está aqui uma vez por semana, sempre às sextas-feiras, às 10h45 da manhã. E aqui é a AltV, a primeira TV da internet. Acompanhe aqui com a gente sempre a nossa programação ao vivo. Bom fim de semana!